Você pode ter a melhor aparência, o melhor papo, pode até ter deixado uma ótima impressão pessoalmente. Mas se no dia seguinte manda um bom dia frio, previsível e vazio, todo o seu impacto evapora. O jeito como você começa o dia dela diz muito sobre como ela vai lembrar de você ou esquecer. Poucos homens entendem o poder que uma simples mensagem de manhã pode ter. E não estamos falando de romantismo forçado, emojis de sol ou frases prontas de internet. Estamos falando de usar palavras que criam sensação, provocam desejo, despertam lembrança e acionam o emocional feminino antes mesmo do café. A verdade é que a maioria envia mensagens para preencher silêncio, mas o homem que marca envia mensagens que criam presença. Você não precisa estar ali para ser lembrado. Basta tocar o ponto certo, com as palavras certas. E quando isso acontece, ela vai pensar em você o dia inteiro, mesmo tentando evitar. Cada uma das mensagens que você vai descobrir aqui não é apenas um texto, é uma impressão emocional. Algo que ativa os sentidos dela, que a tira do piloto automático e a coloca num estado de atenção direcionado a você. Isso é mais do que sedução. É inteligência emocional aplicada em palavras. Então, se você está pronto para parar de ser mais um no WhatsApp e começar a ser aquele nome que faz o coração dela acelerar toda manhã, fica comigo até o final. Porque depois de hoje, seu bom dia nunca mais vai ser esquecido. A pior coisa que você pode fazer ao tentar se conectar com uma mulher logo cedo é mandar uma mensagem que parece ter sido enviada para mais 5 ao mesmo tempo. Frases como "bom dia, linda" ou "como dormiu" são tão genéricas que perdem o efeito antes mesmo dela terminar de ler. Você acha que está sendo gentil? Ela sente que você está sendo automático. O homem comum acredita que presença é estar em contato constante. Mas presença de verdade é quando o que você diz carrega a sua assinatura emocional. Se ela lê sua mensagem e sente que qualquer outro poderia ter enviado aquilo, então você já perdeu o espaço que estava tentando conquistar. Outro erro fatal: tentar ser engraçado ou sedutor logo pela manhã, forçando uma vibe que não tem contexto emocional. Mensagens com piadinhas sem timing ou insinuações apressadas não só soam vazias, elas sabotam sua imagem, porque ao invés de causar impacto, você acaba parecendo mais um desesperado por atenção. Você precisa entender que o dia dela começa em modo automático. Rotina, cansaço, obrigações. Então, se você entra nesse espaço com um texto previsível, ela apenas passa o dedo pela tela e segue. Mas se você acerta o tom, o timing e a intenção, você interrompe esse fluxo. Você se torna o detalhe mais lembrado daquela manhã. Por isso, antes de pensar no que dizer, pense no que evitar. Nada de clichês, nada de mensagens copiadas, nada de exageros logo de cara. O segredo não está em dizer muito, está em dizer com intenção. E agora que você sabe o que não funciona, é hora de descobrir o que realmente faz uma mulher parar, sorrir e pensar. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A maioria dos homens escreve como se estivesse narrando o óbvio. Bom dia, dormiu bem? Não causa nenhuma emoção real. Mas o homem que sabe usar palavras como toques cria um efeito completamente diferente. Ele não deseja apenas um bom dia. Ele desperta o corpo dela com palavras que fazem a imaginação trabalhar antes mesmo dela sair da cama. E isso muda tudo. A chave está em criar sensações. Não é sobre ser vulgar. É sobre ser sutil, preciso e provocador. Um bom dia pode vir assim: espero que seu travesseiro tenha sido tão gentil com você quanto eu seria agora. Essa frase não é direta, mas evoca imagem, sensação, temperatura. Ela ativa o corpo e acende a mente. É uma presença sensorial que permanece. Quando você entende que o corpo dela começa a reagir muito antes do toque físico, começa a perceber que o texto certo é como uma carícia mental. Você pode sugerir que gostaria de estar ali, sem precisar declarar. Você pode insinuar o calor, o cheiro, a pele, mas com elegância, com leveza, com intenção. O segredo está no que você faz ela imaginar, e não no que você afirma. Essa é a diferença entre ser apenas um contato no WhatsApp e ser um gatilho que ativa o desejo inconsciente. A mensagem certa, no momento certo, coloca você dentro da rotina dela, mas não como mais uma notificação, como um estímulo físico-emocional que acompanha cada movimento dela ao longo do dia.
Ela lê sua mensagem e sente, no corpo. E isso ninguém consegue ignorar. Então entenda, palavras que tocam o corpo dela não precisam gritar, precisam insinuar com inteligência, criar imagens mentais, fazer ela se perguntar, como ele consegue mexer comigo só com uma frase? E quando ela faz essa pergunta, já está marcada. Porque o homem que domina a arte do sutil é o homem que ela vai carregar no pensamento, na pele e na imaginação, o dia inteiro. Existe uma carência invisível que quase toda mulher carrega, a de se sentir profundamente vista, não apenas notada. E o momento em que ela acorda, ainda sem armaduras, ainda vulnerável, é o instante ideal para entregar uma mensagem que fale direto com o coração dela. O homem comum manda um bom dia e pronto. O homem raro envia palavras que abraçam, mesmo de longe. Você não precisa escrever parágrafos ou fazer declarações exageradas. Às vezes, uma frase simples como "Acordei com uma calma estranha" deve ser efeito do que você tem causado em mim. Já muda completamente o estado emocional dela. Por quê? Porque ela sente que é mais do que uma presença estética. Ela está sendo sentida. E isso cria pertencimento emocional imediato. Mensagens assim não falam apenas com o ego dela. Falam com o lado feminino mais profundo. O lado que deseja ser reconhecido, acolhido e desejado com verdade. Quando você diz algo como "Espero que seu dia seja tão bonito por dentro quanto você é por fora", está oferecendo algo raro. Validação com sensibilidade, não com carência. E isso a toca em camadas que a maioria dos homens nunca alcança. O mais poderoso é que esse tipo de mensagem tem eco. Ela não some na timeline de notificações. Ela fica. Ela vai com ela no banho, no carro, no trabalho. Ela vai lembrar da frase, do tom, da intenção. Vai reler. Vai sorrir sem querer. E o mais perigoso para os outros homens é que depois disso, ela começa a comparar tudo com você. Porque você tocou onde ninguém mais toca. Então, se quer causar impacto de verdade, vá além da sedução. Use a mensagem de bom dia como um lembrete de que você a vê, por dentro. E mulheres que se sentem vistas começam a olhar diferente. Sentem mais, confiam mais, desejam mais. Porque em um mundo onde todo mundo quer ser notado, quem aprende a fazer ela se sentir sentida, ganha o jogo antes mesmo de começar o dia. Quer saber como dominar os pensamentos dela o dia inteiro? Crie imagens. Mas não qualquer imagem. Crie cenas mentais onde vocês dois existem juntos, em detalhes. O cérebro humano não distingue imaginação de experiência emocional. Quando você faz uma mulher visualizar algo, ela sente como se tivesse vivido aquilo. E se ela vive você por dentro, é questão de tempo até querer você por fora. Esqueça frases soltas. Você vai dizer algo que leve ela para um lugar. Por exemplo, se hoje amanhecesse com você deitada no meu peito, ouvindo minha respiração, acho que o mundo inteiro poderia esperar. Percebe? Não é só romântico, é cinematográfico. Você deu cenário, ação e sensação. Ela não vai só ler, ela vai se transportar para lá. E enquanto estiver nessa cena, vai estar com você. Esse tipo de mensagem aciona a parte mais poderosa da mente feminina, a imaginação emocional. É onde moram os desejos, os medos, as lembranças e as fantasias. E quando você se torna o protagonista dessas histórias internas, você passa a ter um tipo de acesso que nenhum outro homem consegue forçar. Porque ela não está só lendo você, ela está criando uma realidade com você. E o melhor, quanto mais específica for a imagem, mais vívida será a reação. Você pode dizer: imagine a gente tomando café juntos numa varanda silenciosa, com esse frio de hoje, e minha mão esquentando a sua. Isso não é um texto, é um portal emocional. E enquanto ela estiver nessa cena, mesmo que por segundos, o seu nome vai estar colado à sensação de prazer, conforto e desejo. Dominar esse tipo de mensagem é como plantar um filme dentro dela. E ela vai apertar o play mental toda vez que estiver distraída, carente, entediada ou sozinha. E cada vez que isso acontecer, você estará lá. Não porque pediu, não porque insistiu, mas porque você soube entrar pela porta que ninguém mais viu, a da imaginação sensorial. E quem desperta isso, domina o palco da memória. Se existe uma coisa que o cérebro odeia, é falta de fechamento. E se existe uma coisa que o coração ama, é expectativa. Quando você aprende a criar mensagens que provocam curiosidade sem entregar o final,
Você se transforma em um pensamento que ela tenta decifrar durante horas. Isso não é manipulação, é engenharia emocional e funciona de forma quase inevitável. Imagine receber logo de manhã uma mensagem assim: tive um sonho estranho com você essa noite. Não sei se te conto agora ou se espero você pedir. Pronto, você nem disse o que foi, mas ela já está pensando em 1000 possibilidades. Já está presa num laço de antecipação. Já está emocionalmente envolvida. E tudo o que você fez foi sugerir mistério. Não foi o conteúdo que prendeu, foi o espaço entre as palavras. Mensagens assim criam um campo de tensão suave, um quase que instiga. Você pode soltar frases como: hoje, por algum motivo, eu não consigo te tirar da cabeça, mas não vou dizer o porquê. Essa pequena omissão proposital acende a mente feminina, porque diferente do homem, que busca respostas diretas, ela deseja o jogo interno da sugestão, do não dito, do escondido. E quanto mais bem posicionada a mensagem, mais ela vai voltar a esse ponto durante o dia. Ela pode estar no meio de uma reunião, numa conversa qualquer, e de repente se pegar pensando: o que ele quis dizer com aquilo? Isso é poder. Isso é presença invisível. É quando você passa a existir em segundo plano, mesmo sem enviar mais nada. O seu texto vira uma trilha sonora na mente dela. Mas atenção, esse tipo de mensagem exige controle emocional. Você não pode correr para completar o mistério cedo demais. O homem que sabe deixar o suspense no ar, sem parecer carente, é o que se torna viciante. Porque ela vai buscar as respostas. Não porque você pediu, mas porque você plantou o desejo. E quando um desejo é plantado com elegância, ele floresce em forma de lembrança. E lembrança é o primeiro passo para o desejo real. A mulher moderna vive sob pressão. Pressão para performar, para manter a pose, para provar o tempo todo que consegue dar conta de tudo. No meio disso, ela se acostumou com elogios superficiais, frases genéricas e olhares que só enxergam o exterior. Mas existe um ponto em que ela baixa todas as defesas, quando se sente reconhecida por dentro, onde quase ninguém olha. Imagine receber uma mensagem de bom dia que diz: hoje me deu um orgulho silencioso de você. Tem algo na sua forma de enfrentar o mundo que eu queria ver mais de perto. Isso não é bajulação, é reconhecimento emocional. É mostrar que você não está apenas prestando atenção, está conectado. E quando uma mulher sente que você vê a força e a beleza dela além do óbvio, algo se abre. O segredo aqui é observar aquilo que ela nem percebe que revela. Um gesto gentil, uma escolha difícil que ela fez, um traço da personalidade que não costuma ser notado. Quando você elogia isso, você toca em algo puro. Você mostra que ela não precisa se esforçar para te impressionar, porque você já se impressionou com o que ela é quando está distraída. E isso marca mais do que qualquer roupa ou pose. Esse tipo de mensagem provoca uma sensação rara, a de que ela pode ser vulnerável com você sem perder o brilho. Ela começa a relaxar na sua presença, mesmo que essa presença seja apenas digital. E esse relaxamento é o que abre as portas para uma conexão mais íntima, mais verdadeira. Você passa a ser não só um desejo, mas um abrigo emocional. E isso é muito mais poderoso. Homens que tocam o feminino com inteligência emocional não apenas se destacam, eles ficam gravados. Porque depois que uma mulher sente esse tipo de validação, aquela que não precisa de maquiagem, de pose ou de defesa, ela começa a associar você à sua própria versão mais livre. E quem desperta essa versão, dificilmente é esquecido. Toda mulher já ouviu que é linda, já recebeu emojis, frases prontas, elogios de homens que dizem o mesmo para outras 3. O que ela quase nunca sente, e o que mais deseja em silêncio, é ser tratada como se fosse única na história. Não porque você diz, mas porque você age e se comunica de um jeito que torna impossível imaginar você falando aquilo para outra pessoa. Esse é o tipo de mensagem que não vem com declaração explícita, mas com assinatura emocional. Por exemplo, tem algo em você que me tira do automático. Nem sei explicar, só sei que acordo diferente quando lembro do teu jeito de sorrir. Repare, você não está dizendo, você é especial. Você está mostrando que algo nela muda seu estado. Isso é exclusividade emocional. E ela sente. Outro exemplo poderoso. Não mando essa mensagem porque é hábito. Mando porque, de algum jeito, meu dia começa melhor depois que te digo algo. Aqui,
Você transforma o ato simples de enviar um bom dia em uma escolha intencional, uma escolha que ela começa a valorizar. E quanto mais valor você comunica de forma indireta, mais ela se vê como insubstituível no seu universo. Essa percepção de exclusividade é o que transforma a curiosidade em apego emocional. Quando ela começa a se perguntar, será que ele fala assim com mais alguém? Você já entrou na mente dela, mas o segredo não está em provocar ciúme ou insegurança. Está em fazer com que a experiência de estar em contato com você pareça singular. E para isso, você precisa ser específico, atento, presente. E o mais bonito de tudo isso é que, quando você faz uma mulher se sentir única, ela começa a enxergar você como raro, porque a exclusividade emocional é uma via de mão dupla. Quanto mais ela sente que ocupa um lugar especial, mais você se torna especial para ela. E nessa troca silenciosa, nasce uma conexão que é quase impossível de quebrar. Existe um tipo de bom dia que vira música mental. Ele não traz peso, não tenta ser profundo demais, não força impacto. Ele simplesmente chega com uma leveza que quebra a rigidez do mundo e arranca um sorriso que ela não estava esperando. E quando um homem consegue fazer isso logo nas primeiras horas da manhã, ele ganha um espaço privilegiado, o da leveza com presença. O erro da maioria dos homens é tentar ser sempre profundo, sensual ou intenso. Mas quando você aprende a oscilar entre profundidade e espontaneidade, você vira um vício emocional, porque ela nunca sabe o que esperar, mas sabe que vai sentir algo bom. Uma mensagem como, se eu fosse o despertador do seu celular, faria questão de te acordar com uma provocação e um elogio, e depois diria que era só sonho. Bom dia, caos bom. É leve, divertida e cheia de intenção. Esse tipo de texto mostra inteligência emocional. Você está dizendo, eu te quero perto, mas também sei fazer você sorrir. E esse equilíbrio é raríssimo. A mulher moderna está cansada de intensidade forçada e de mensagens que tentam demais. O que conquista é naturalidade com charme, provocação com humor, autenticidade com graça. É o riso que nasce de uma conexão real, não de um esforço ensaiado. Outra estratégia poderosa é brincar com a rotina dela. Se você tomar café hoje e não pensar em mim pelo menos uma vez, eu oficialmente perdi o meu charme. Mas só até amanhã. A gente tenta de novo. Essa leve autoconfiança temperada com humor provoca identificação. Faz com que ela se sinta em um jogo emocional inteligente, não em um teatro previsível. Você vira presença suave, mas constante. Lembre-se, mulheres se conectam com quem as faz sentir, mas se apaixonam por quem as faz sentir leves. E o homem que traz leveza sem perder profundidade é aquele que ela quer por perto nos dias bons e nos ruins também. Porque rir com alguém é íntimo, é abrir o peito sem defesa. E se você a faz sorrir pela manhã, ela vai querer você à noite, e no dia seguinte, e no próximo. Você pode dominar todas as técnicas, usar as frases certas, conhecer cada nuance emocional. Mas existe um nível mais alto, quando você não depende mais da mensagem, porque você se tornou a própria experiência. E isso acontece quando cada palavra que você envia carrega verdade, coerência e consistência com quem você realmente é. A mensagem deixa de ser um truque e passa a ser um espelho. A mulher começa a perceber que não está viciada nas frases, está viciada na sensação que você provoca. Ela lê e sente, ela relembra e revive. Você se transforma em um ritual emocional, aquele que ela espera, que ela procura, que ela quer manter por perto. Você se torna parte do estado emocional que ela mais gosta de sentir. E isso não se apaga com o tempo, se fortalece. Mas para que isso aconteça, é preciso mais do que criatividade. É preciso integridade. Suas palavras têm que vir de um lugar autêntico. Não adianta dizer que ela é única e depois agir como todos os outros. Não adianta provocar desejo e depois desaparecer como um garoto mimado. A mensagem é só a porta. O homem por trás dela é o que determina se essa porta vai continuar aberta. E quando você consegue manter isso, leveza, profundidade, presença, respeito e verdade, você passa a ser lembrado mesmo quando não escreve. Ela vê algo e pensa em você. Ela ouve uma música e seu nome aparece. Ela acorda e sente sua ausência como se fosse física. E tudo isso nasceu de um simples bom dia, dito do jeito certo por alguém que sabe exatamente o que está fazendo.
É aí que você entende. O objetivo nunca foi só fazer ela pensar em você durante o dia. O objetivo é fazer com que, ao fim de tudo, ela diga: tem algo nele que eu nunca consegui encontrar em mais ninguém. E quando um homem vira essa referência, ele já venceu. Porque não precisa mais de palavras para ser lembrado. Ele virou parte da história que ela vai carregar, com ou sem final. No fim, não é sobre mandar a mensagem perfeita. É sobre quem você se torna quando entende que cada palavra pode ser uma extensão da sua essência. Você pode fazer ela sorrir, imaginar, arrepiar, se emocionar. Tudo com um simples bom dia. E isso não é poder. É presença. É consciência aplicada com intenção. Essas mensagens funcionam porque elas não são aleatórias. Elas têm alma, direção, ritmo. Não tentam impressionar. Elas despertam. Porque o homem que pensa no impacto do que escreve, pensa também no que provoca, no que deixa, no que ecoa. E esse tipo de cuidado é raro. Tão raro quanto o tipo de conexão que isso gera. Você não precisa ser poeta, nem mestre da escrita. Precisa ser verdadeiro. Precisa falar como quem sente, não como quem quer conquistar. Porque a conquista real não está no texto que ela recebe. Está na sensação que ela carrega ao longo do dia. Quando percebe que você não está apenas na conversa. Está na pele, nos pensamentos, na frequência emocional dela. E se você chegou até aqui, é porque sabe que é diferente. Sabe que já passou da fase dos joguinhos, das cópias, da repetição. Você não quer ser só mais um contato na agenda dela. Você quer ser aquele nome que faz o coração dela acelerar só de aparecer na notificação. E agora, você sabe como construir isso. Com presença, com verdade, com arte. Se esse vídeo te provocou, te mostrou algo que você nunca tinha visto, ou simplesmente te fez perceber o quanto suas palavras podem mudar tudo, compartilhe, curta, comente, se inscreva. Não como quem consome mais um conteúdo, mas como quem faz parte de uma geração de homens que entende que presença emocional é o novo poder. E quem domina isso, nunca mais é esquecido.